Diga se aparece para vocês aí. Tá aparecendo aí para vocês? E se tá bom o tamanho. Ah, beleza. E aí, hoje, vamos começar a falar sobre voleibol, certo? Vamos falar da esportiva no contexto do vôlei. Vai ver que é uma prática, né, uma área da fisioesportiva que também tem bastante oportunidade, mas aqui na nossa região já teve épocas de ter mais, né, oportunidades, porque tinha o clube do esporte, que tinha, na verdade, recentemente até, eles tentaram resgatar aí o time de vôlei, disputou a Superliga B, tal, feminino, mas não tem o mesmo investimento de antes. Antes eles investiam muito mais no vôlei do que os tempos de hoje. Mas você vê na região sul, sudeste, uma participação grande por conta da Superliga de vôlei. Superliga, que é o campeonato nacional. Então tem equipes importantes aí e atletas de nível de seleção aqui no Brasil. Em voleibol, muita gente gosta de jogar, né? Hoje em dia tem aquele povo que joga umas partidinhas, né, umas peladas de vôlei e tal, que é o atleta amador, que pode chegar também no consultório aí de vocês, né, futuramente. Certo? O vôlei ele foi criado em 1895 pelo William J. Morgan. Então, ele era diretor de uma região de educação física, né, da Associação Cristã de Maçons, Massachusetts, Estados Unidos. E aí o voleibol foi ganhando rapidamente novos adeptos, crescendo, né, no cenário. E hoje em dia estima-se que tem uns 200 mil praticantes em todo o mundo. Pode até ter aumentado esse número já. E aí o voleibol é um esporte no Brasil o segundo mais praticado. Só vai perder, obviamente, para o futebol, né? Talvez daqui a um tempo o CrossFit cresça aí também e se iguale ou esteja nesse meio aí, porque está crescendo a quantidade de pessoas. Embora que tem gente que também não quer saber muito de CrossFit. Mas vôlei é uma coisa que atrai ainda muita gente. E aí a seleção brasileira também é uma coisa que faz, né, a vitrine do negócio acontecer, porque você vê a seleção brasileira de vôlei sempre está ganhando Olimpíadas, ou está entre os 3 primeiros, sempre está ganhando campeonatos mundiais, sempre está entre os melhores. Isso também é uma coisa que chama atenção para o vôlei e acaba trazendo os olhares das pessoas para o voleibol, certo? Sua prática ocorre tanto de forma recreativa quanto profissional, e quanto mais praticantes em qualquer modalidade esportiva, pode ter o aumento do número de lesões, aumenta o número de lesões no esporte, certo? E aí a gente tem que saber as lesões do vôlei. Antes de falar especificamente das lesões do vôlei, alguém está com o áudio ligado. Se alguma pergunta? Antes de falar especificamente das lesões do vôlei, é importante a gente saber que existe, né, uma confederação internacional de voleibol, né, que rege o esporte aí, as regras e tudo mais, que é essa aqui, ó, FIVB. E aí, em 1946, na ex-Tchecoslováquia, um grupo criou essa federação, Federação Internacional de Voleibol. Vamos ver que já tem, de 1946 para cá, já tem um tempinho, né? E depois isso começa a se propagar, né? Os países fundadores relacionados a essa associação. A gente tem Brasil, França, Itália, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Bélgica, Turquia, Israel, Holanda, Portugal, Romênia, Uruguai, Líbano e Polônia, que inclusive são os países que participam desse campeonato, né? Que tem o Grand Prix de vôlei, né? O campeonato mundial masculino e feminino, que se encontram nesses países para jogar, né? O vôlei, certo? E aí aqui só mostrando um pouquinho da história, não vou me deter muito a ela, mas só para a gente saber. E aí tem depois o Campeonato Mundial, começa a ter masculino e feminino, aí cria-se, né, ou tem o Comitê Olímpico Internacional, que aí entra o voleibol no contexto do desporto olímpico. E aí, por exemplo, no programa dos Jogos Olímpicos, ele passa a fazer parte em 1964. A partir de 1964, o vôlei entra como modalidade olímpica, tá? E também tem outro campeonato importante que é a Liga Mundial. Isso é só o contexto histórico. Em relação o jogo ele funciona, né? Então ele vai ter aí, dependendo da partida, né, 5 sets, né, 5 tempos aí em que a equipe precisa fazer 25 pontos, mas se fizer 3 sets seguidos, se uma equipe ganha 3 sets desse
seguidos não precisa seguir para os outros. Só acontece os 5 sets se houver empate. Se uma equipe ganhar 2 sets, a outra ganha 2, aí vai ter um terceiro valendo 15 pontos para poder desempatar. Geralmente você vê esse algo mais acirrado quando estão as equipes mais de ponta, né? Quando tem equipes não tão assim, aí você vê uns jogos acontecendo 3-0, coisa desse tipo. E aí, a regra é a sequência do jogo. Então, o jogo acontece em duas equipes em lados opostos da rede, em que o adversário, né, tem que pontuar na área, né, tem que acertar a bola no chão da área adversária. Quando completa 25 pontos, aí ganha um set, é considerado, ganha um tempo do jogo. E aí, se ganhar 3, né, o melhor de 3, eu consegui fazer 3 aí, 3-2, 3-0, 3-1, como aparece aqui embaixo, a equipe é considerada campeã. Existem as dimensões, né, para quem vai trabalhar com vôlei, e rede e tudo mais, que para o feminino vai ser uma dimensão, e altura também, e para o masculino é maior. Eu não vou saber dizer exatamente agora a dimensão, mas se for pesquisar, você vê que a rede do feminino ela é um pouquinho menor do que a rede masculina, até pela estatura dos atletas. Os atletas masculinos, no geral, são maiores do que as mulheres, né? As mulheres grandes aí vai ter 1,80 m e pouco, tal. Os homens chegam a 2 metros, 2 metros e pouco, os maiores, né? O menorzinho dos homens tem 1,90 m, né, de altura, que é um Bruninho da vida, o levantador. Certo? A bola também, né? Ela é uma bola específica, é um couro mais flexível, mas também não é uma bola totalmente mole, né? Essa é a bola da federação aqui de vôlei. Então, existem os padrões também da bola. É diferente de uma bola de uma pelada, né? Que alguém vai jogar só se divertindo. Essa bola é específica, até para melhorar a qualidade do jogo. Você vê que, por exemplo, na disputa do masculino, não nem tanto, mas no feminino existe uma coisa chamada rally, que é quando a bola fica indo de um lado para o outro sem cair, e isso deixa, né, o público feliz e a disputa. E aí é importante também conhecer um pouco do esporte. A equipe, geralmente, ela é composta de 12 jogadores, né? E aí equipe técnica e médica, então treinador, fisioterapeuta, médico, nutricionista, depende muito de como a equipe é, se é uma equipe amadora, se é uma equipe profissional. Se é uma equipe profissional, geralmente tem tudo isso. Então ele vai ter a equipe médica e vai ter a equipe técnica, né? E aí, você inserido nesse contexto da fisioterapia, dependendo da equipe, pode ter mais de um fisioterapeuta, inclusive, trabalhando. Você pode ter um chefe de delegação da fisioterapia e 2 ou 3 ou X fisioterapeutas atendendo, né, no dia a dia. E aí se revezando, inclusive por conta de viagens, por conta de coisas que podem acontecer. Se você trabalha na equipe grande que eu falo assim, você é chamado para trabalhar no Minas Tênis Clube, no Osasco, Rio de Janeiro, Praia Clube, os clubes que você vê na Superliga de Vôlei, certo? E aí esse tipo de equipe disputa campeonato no Brasil, fora do Brasil. Então, um só fisioterapeuta não dá conta da demanda, porque assim, pode ser que tenha 12 jogadores, né? Mas dependendo, pode até ter gente que está na base e sobe profissional, porque essas equipes geralmente têm categorias menores também, né? Tem a parte infanto-juvenil, juvenil, e aí você vai ter caras aí que vão, né, subir depois para jogar com os atletas profissionais. Então tem que ter todo um planejamento anual, todo um planejamento de equipe, e entra naquelas coisas que a gente já conversou em outras modalidades. Pensar em prevenção e reabilitação, né? Você vai ver que eu vou falar das lesões daqui a pouquinho, mas uma das lesões que mais acometem os atletas de vôlei, sem dúvida, tendinopatia patelar. Vou até escrever aqui. Patelar. Uma das que mais ocasiona nos atletas de vôlei, por conta do mecanismo de saltos. Fazem muitos saltos, né? Dependendo do jogo aí, principalmente os atacantes, o da defesa, o líbero, que é esse cara que fica com a camisa diferenciada aqui, ó, preta, em relação a esses que estão vermelhos, ou a camisa de coloração diferente, é o líbero, ele não vai saltar, mas ele fica muito tempo agachado. Já os outros, de maneira geral, vão saltar numa bola para defender, o levantador vai saltar para ajeitar a bola para o colega, e os outros vão saltar para bater na bola. Então tem muitos saltos. Dependendo do jogo, você vai ter
80, 90 ou muito mais do que isso em relação a saltos. E aí pode acontecer, e é frequente, as tendinopatias patelares, por exemplo. Suelen botou aqui, aquele que recebe pancada na bola, que é o líbero. Sempre tem que ser pequeno. Não é que sempre tem que ser, acaba sendo por uma questão só acho que cultural, assim, tipo, o líbero, ele precisa ser ágil, é um cara que vai se jogar nas bolas mais difíceis e tal, que às vezes o grandão não tem essa flexibilidade toda, né, assim, em relação a essa parte. Mas, não, assim, dá para um grandão talvez ser líbero, se ele treinar, é possível. Mas, geralmente, culturalmente, você vê o atleta menor em tamanho, né, ser o líbero e aquele cara, né, mas você pega o Serginho da vida, que foi da seleção brasileira masculina, não é tão pequeno em relação aos outros, mas é porque pega os caras atacantes, geralmente tem 2 metros, 2 e pouco. Quem que você conhece aí fácil, próximo da gente, que tem essa altura de 2 metros, né? E aí isso acaba gerando esse destaque, assim, do pequenininho, certo? Mas cada posição vai ter sua particularidade. Mas imagina se você, né, se a gente pudesse sonhar um pouquinho também, então a disciplina não é só a parte dura, né, mas você se incluir num contexto desse, está inserido numa seleção brasileira, fisioterapeuta numa seleção brasileira, aqui no exemplo estamos falando do vôlei, mas podia ser qualquer outra modalidade. Então o prazer de você trabalhar com atletas de alto nível, né, vez ou outra você pode, se for procurar aí, verificar, né, esses atletas falando em entrevistas e falando do quanto que a fisioterapia ajuda no processo. Vez ou outra eu sempre vejo grandes atletas da área do vôlei, por exemplo, exaltando o trabalho da fisioterapia, né? Tem uma profissional que trabalhou muito tempo com o vôlei no Minas, que é a Natália Bittencourt. O vôlei feminino do Minas foi até campeão da Superliga. É uma que vocês podem acompanhar em rede social, que exalta muito o trabalho do voleibol. Vai ter outros também, né? Vão ter outros. Então, assim, você entrar no contexto de equipe, né? Aqui é pensar num contexto de equipe multidisciplinar, multiprofissional. Você não faz nada sozinho. Então, também, a equipe técnica, os treinadores precisam ouvir o fisioterapeuta e vice-versa. Mas, para isso, a gente tem que se preparar, se especializar e mostrar conhecimento para eles confiarem no trabalho, senão não vai dar certo. Porque, imagina assim, você trabalha com equipe técnica há X anos. Beleza, os caras conhecem seu trabalho, sabem o que você faz, sabem o teu planejamento. Aí vamos supor que por algum motivo sai todo mundo, entra uma equipe técnica nova. Isso em qualquer modalidade esportiva. Pode ser que lhe ajude ou lhe atrapalhe. Porque a equipe técnica nova chega com outras ideias, de outra realidade, e pode ser que bata de frente nas ideias. Quando eu digo bater de frente, pessoal, é em relação às questões de pensar em prevenção. Nem todo a equipe técnica entende a importância de trabalhar de forma preventiva. Aí, para isso, a gente precisa trazer informações para esses técnicos e mostrar, ó, se a gente trabalha dessa forma, reduz tantos por cento de lesões, melhor assim, melhor assado, e isso vai fazer o treinador criar credibilidade na gente e confiar no trabalho. E também com o próprio retorno das atletas. Se as atletas começam a treinar mais, começam a treinar melhor, começam a sentir menos queixa, e o resultado final também ajuda, e acaba sendo campeão dos campeonatos, aí isso exalta o bom trabalho da fisioterapia. Então, primeiro de tudo, em qualquer área, mas aqui a gente está falando de fisioesportiva, você tem que amar o que você está fazendo. Você gosta de vôlei, se abraça com o vôlei. E entende o esporte, entende os movimentos, porque é importante também entender a mecânica do movimento. Então, assim, para um atleta chegar nessa posição que está aqui, ó, essa que vai atacar a bola e bater, observa como o tronco dela está totalmente em extensão, o braço chega na extensão máxima para depois ter força para alcançar a bola e com força colocar do outro lado. Mas se você for ver o movimento todo, a energia transmitida para o movimento não acontece só no membro superior. Ela saltou, então ela já trouxe uma energia do salto que é transmitida para o membro superior e que vai ser transmitida para a bola. Pensando em física aí. Se a gente fosse falar de transmissão de energia, se a gente fosse pensar em cadeia cinética. Então, assim, vai ser muito comum, quando a gente for analisar a biomecânica desses atletas, a gente não está focado só nos ombros, nem só no cotovelo, nem só no punho e mão. Embora vai ser comum aparecer lesões aí, mas também olhar para o tronco, olhar para o quadril, olhar para o joelho, tornozelo. Lembra que o trabalho precisa ser de forma global, certo? Tem muita lesão de ombro, Igor, pelo movimento repetitivo, principalmente atacantes e tal, mas tendinopatia é uma queixa frequente também, certo?
Suelen botou que o sonho dela é ser jogadora de vôlei. Quem sabe, se não for jogadora, ser a fisioterapeuta dos atletas de vôlei. Está no meio, né? Não deixa de ser o contexto do vôlei. E aí a gente precisa entender disso, porque ó, quando o atleta salta para bater, ele vai ter uma certa rotação do tronco, vai ter uma extensão do tronco, o quadril dessa atleta que, se você ver, tem uma tendência de fazer uma antiversão, as pernas estão todas eretas, ó. E outra coisa importante da gente pensar, a aterrissagem dessa atleta, quando ela cai do chão. Já teve vários exemplos de atleta que salta, quando cai, torce o tornozelo, por exemplo. Né? Ou choca-se com outro atleta e se machuca. O atleta adversário que está do outro lado, acaba a perna dela ficando um pouquinho para dentro da área adversária, e aí a pessoa pisa no pé da colega e cai e machuca. E diversos exemplos desses. E esse é o contexto que a gente vai estar inserido no vôlei. Então, desde pronto atendimento no esporte, atendimento de imediato, se um atleta fraturar um segmento, né? Fratura no braço, fratura no membro inferior, costela, qualquer coisa, entosses, luxações e etc., vocês deveriam ser os primeiros profissionais, se está lá na quadra, a saber fazer esse primeiro atendimento. Então, fazer uma bandagem, saber enfaixar o segmento, botar tala, né? Então, improvisar com papelão, ou sei lá, ou se tiver realmente a tala lá no local, porque tudo depende da estrutura da equipe. Estruturas de alto nível vai ter a tala toda profissional, tudinho, mas se não tiver, você vai ter que improvisar. Se realmente acontecer isso, retirar atleta, levar, né, para o hospital, ou se precisar ou não. Imagina, é mais difícil, esporte de contato tem mais isso, mas pode acontecer ali duas atletas se chocarem e bater, sei lá, do mesmo time, no caso, né? Bater cabeça com cabeça e a pessoa ter, sei lá, uma convulsão, ter alguma coisa mais grave, aí precisa retirar e acompanhar. Por isso que é importante sempre ter mais de um fisioterapeuta, né, para esse tipo de coisa, porque se um precisar se ausentar, tem outros. Geralmente, também é comum ter estagiário, então você tem o fisio principal e tem outros estudantes ou alunos que estão no final de curso ou no meio do curso e aí dão apoio também nos atendimentos. Mas é isso que você acaba pegando. Então, desde o pronto atendimento e também as lesões relacionadas à biomecânica de movimento, relacionadas aos movimentos repetitivos, quantas pancadas na bola. Por exemplo, vai começar um jogo de vôlei. Antes de começar o jogo, o pessoal já aquece para preparar o membro. Então já vai a levantadora para a rede e fica levantando 200 mil bolas, o pessoal atacar, e mais fica um grupo também que fica sacando, que é aquele movimento que fica lá na ponta da quadra para você bater na bola. Então, só para aquecer o braço. Fora na hora do jogo. Então, quantas vezes acontece essa batida na bola? Milhares de vezes, sei lá, durante uma partida, fora que já treinou X vezes na semana. Aí entra em outro contexto que a gente já conversou aqui. Ontem mesmo estava vendo uma live super interessante do Felipe Tadiello, que já foi presidente da SONAF, com o Thiago Fukuda. Não sei se você conhece esses caras. Os caras o tempo todo falavam de capacidade e demanda nos esportes. Um trabalha hoje com futebol e outro com corrida, com crossfit. O tempo todo eles falam disso, de você não só se preocupar com a reabilitação, mas se preocupar também o seguinte, o que esses caras estão tendo de treino? Será que a carga de treino está muito grande? Reduzir um pouco, controlar isso. O físio também faz esse papel juntamente com a equipe de preparação física. Pergunta da Stephanie, uma pergunta interessante. Vamos lá, ver o que é que vocês acham. Certo? A pergunta dela é assim: professor, deve sempre alongar antes? Sempre alongar antes de quê, Stephanie? A sua pergunta é bem curiosa e interessante. Depende da forma do alongamento. Lembra que alongamento a gente tem a forma estática, posso alongar de forma dinâmica. Nesse tipo de atleta e nesse tipo de jogo, principalmente os atacantes, assim, que vão precisar de potência na batida, eu não alongaria muito. Eu mais colocaria esse atleta para aquecer e, se fosse fazer algum alongamento, faria algum alongamento mais dinâmico. Porque um alongamento estático gera um afastamento da origem e seção e, pelo menos pelos estudos ou pela fisiologia, pode gerar uma diminuição da potência muscular. E esses atletas precisam do oposto, eles precisam de potência na batida da bola. Então, não sei se seria tão interessante. Agora, existe outra coisa também. Existe a crença do atleta também. Tem atletas que já vêm educados de outros clubes que ele passou e ele gosta de receber alongamento. Então, assim, no primeiro momento, isso eu tô falando, não é minha experiência, eu não ofertaria, eu tive experiência no voleibol do esporte, né, masculino, eu não ofertaria alongamento. Se fosse fazer um alongamento mais geral,
algo mais relacionado a mais dinâmico, mas vão ter atletas que vão pedir, ó, tu faz um alongamento assim em mim, porque ele já veio com o costume desse alongamento. Mas se ele não fala, eu não oferto isso, eu prefiro focar em aquecimento. Mas a gente tem que lembrar, né, de uma coisa chamada prática baseada em evidência, que é importante trazer para o contexto. Os grandes profissionais ontem, os caras falaram de ciência o tempo todo, é pensar na evidência melhor disponível, é pensar na expertise, experiência profissional, e também tem que levar em consideração as vontades e crenças do paciente. Levar em consideração não é fazer tudo o que ele quer, mas entender que se ele gosta disso e você não faz, pode ser que ele tenha um resultado não tão legal. Então, é importante a gente pensar nisso também. Então, tem atletas que gostam, aí vai entrar mais, Stephanie, como um efeito placebo da coisa aí, talvez, do que necessariamente trazer bom resultado para ele, o alongamento. E aí, cuidado com isso. Se o trabalho que ele vai exercer de potência não é muito interessante alongar, tá? Mas, assim, no dia a dia, pode-se determinar um dia da semana ou no planejamento para trabalhar a flexibilidade do corpo sem problema nenhum. Isso tem que estar no planejamento da equipe, tem que estar no planejamento não só da equipe fisioterapêutica, mas da equipe profissional, certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui. A banheira, né? Deve ser, tá com balheira aqui, mas deve ser a banheira de gelo. Banheira de gelo faz parte do recovery que a gente conversou, pessoal. E aí eu posso colocar atleta para acelerar a recuperação muscular, né? O gelo tem um poder analgésico aí, né? Anti-inflamatório, então ele tende, mas já se viu que melhor do que isso é um bom sono, boa alimentação e a massoterapia, mas ainda existe muito essa utilização do gelo, da crioterapia. Então o atleta entra naquela banheira ou num tonel com a ideia de acelerar a recuperação muscular e melhorar a resposta da dor muscular tardia, e aí que o atleta possa já treinar na sequência, né, no dia seguinte ou nos dias com qualidade de novo. Ok? E principais movimentos do vôlei. Então, o vôlei a gente tem, né, o saque, que é aquela batida em que, para iniciar o jogo, né, a equipe que está com a bola o atleta lá na ponta da quadra, ele vai jogar a bola para cima, bater e jogar para a área adversária. E aí vai ter, eu coloquei aqui, né, no slide, vai ter algumas regiões que vão estar participando. Na verdade, o corpo todo participa do movimento. Se você pegar a imagenzinha de baixo, salto, né, que o atleta faz. E depende, tem atletas que não saltam muito para bater na bola, tem atletas que já saltam pra caramba. Acho que não deve estar aparecendo em slide, né? Isso. Tem atletas que não saltam muito e tem atletas que saltam pra caramba para bater na bola. E aí, quando o atleta salta, ou seja, ele projeta o tronco, eleva o braço, o movimento é completo. Então, o movimento vai partir da coluna, dedos, punho, cotovelo, ombro, tudo junto. Não é só membro superior. Lembra disso. Tem o saque, quadril também participa, joelho, tornozelo, todo mundo. Lembra sempre do conceito de, como eu colocar aqui no chat, cadeia cinética. Nunca é um movimento só. E é muito comum. Você pode fazer o que a gente já conversou em relação ao monitoramento de lesões daquele grupo. Então, será que no meu grupo tem mais tendinopatia patelar ou não, mas tem mais lesão de membro superior? O que, é que a gente encontra? Porque, por mais que tenha uma realidade, como eu vou mostrar daqui a pouco, aqui é a recepção. Então, a bola vem do outro lado, o atleta aqui, que pode ser o líbero ou não, ele vai se agachar um pouquinho e tentar, né, bater nessa posição que é chamada manchete, para jogar a bola para cima. Cada equipe, né, tem direito a 3 toques, no terceiro tem que jogar para o outro lado, e aí geralmente é o líbero que pega mais os 3 que estão ali atrás, que são 6 atletas, né, na quadra da defesa, que tem que estar ali atento para poder jogar essa bola para cima, recepcionar essa bola, para o levantador chegar, ajustar o melhor possível para o atacante bater na bola. Então, mais uma vez, vai trabalhar o tornozelo, joelho, coluna, e aí, se eu tenho alterações já e lesões prévias, né? Fator de risco de lesões, um fator de risco principal de lesões seria lesões
prévias, em vários esportes acontece isso, muitos esportes, o cara que já tem uma lesão anterior pode ser um fator de risco para ter novas. Eu tenho recepção, tenho o passe, né, o levantamento, que aí não fica só a cargo do levantador, mas muitas vezes é o levantador sim. A segunda bola, geralmente, sempre é do levantador. Quando ele não está na quadra ou quando ele está impossibilitado de chegar na bola, aí ou o líbero corre para tentar fazer esse levantamento. Já vi várias vezes o Serginho fazer isso, ou as líberos da seleção brasileira também fazerem isso. E o levantador. Ou, se não tiver nenhum dos dois, vai um terceiro jogador fazer esse levantamento. Mas geralmente são esses dois, porque os outros são os caras que estão ali preparados para jogar a bola para o outro lado, homens ou mulheres, né, com força. Tanto homem quanto mulher tem atletas que têm bastante força, já tem outros que são mais técnicos, então vai com jeitinho, porque não existe só a pancada com força. Tem atletas que vão colocar, dar aquele toquinho por cima do outro, explorar o espaço que está livre, tem diversas possibilidades. Todas elas praticamente trabalhando o corpo inteiro, coluna, dedos, punho, ombro, o ataque ou a cortada na bola. E aí é interessante observar isso, porque vai ter muito movimento de inclinação do tronco, rotação interna do ombro e a batida na bola. Então, é muito comum ter que avaliar o ombro do atleta em relação à rotação externa e interna, e pode ter alterações aí na batida, uma tendência maior de rotação interna de ombro, e alterações no tronco também, né? Que está o tempo todo saltando, e a caída sobre, né, o apoio no membro. Então tem o ataque, a batida, ou seja, o entendimento biomecânico ele é importante, certo? Aqui só coloquei ressaltando isso, sobre a biomecânica, mas acho que vocês já estão percebendo essa importância de avaliar o movimento, certo? A qualidade do movimento. E aí, fatores que podem causar lesões, ou regiões que podem causar lesões, principais são, além, né, do joelho, tá, mas vai ter, ó, dedos e mão, cotovelo, ombro, punho, joelho, tornozelo e pé, tronco, coluna, e também acontece muita lesão muscular ou lesão por estresse, fraturas por estresse de pé, de dedo. Tem uma imagem aqui na rede, essa aqui. O atleta que é o central, esse aqui que fica no meio, chamado de central. Quando a bola bate aqui, é muito comum, pode acontecer luxação de dedo, fratura de dedo. Alguns atletas, inclusive, fazem bandagem nos dedos aqui, tanto o levantador quanto o central, para melhorar esse contato sobre a bola, para, né, aguentar mais as pancadas. Tem os que gostam muito de bandagem, então o fisioterapeuta tem que entender de bandagem. E nesse exemplo aqui, não é bandagem kinesiotape, sim bandagem rígida com esparadrapo, certo? Pode ser até utilizado um kinesiotape, mas o esparadrapo vai dar uma firmeza melhor. Aquele adesivo, qual adesivo, Suelen, que você está se referindo? Kinésio, o que você está se referindo? Certo? E aí, os tipos de lesões mais frequentes no voleibol, aqui, ó, tá vendo que tá tendinopatia patelar, ó, tem uma incidência de 3 a 10 lesões, certo? Entorse de tornozelo também é muito frequente e que pode ser um fator que influencia também a tendinopatia patelar. Ó, lombalgias, entorses, certo? Ó, a parte de membros superiores. Membros superiores, foi isso que a gente viu aqui, ó. E aí, veja, por mais que a gente tenha, né, na cabeça, acho que foi o Igor que falou, outros, muita lesão de membro superior, tem sim muita, né? Tem lesões de mão, ombro, mas a gente também tem que lembrar que também por conta do tempo que os atletas ficam agachados esperando a bola, ou que saltam e tudo mais, também acontece lesões no membro inferior. E aí é importante no clube que você está inserido, você fazer a avaliação e a monitorização das lesões. Por isso que aquele processo de início de temporada, de fazer uma avaliação inicial, de verificar como estão os atletas. Chegou um atleta novo, fazer uma triagem para você saber acompanhar essas lesões durante o ano todo de campeonato, certo? Porque vão ter atletas que vão conseguir se manter bem, vão ter outros que vão ter que se ausentar para tratar, e vai e volta, fica naquela. Atleta convive com lesão o tempo todo, pessoal. E a gente tem as entorses de tornozelos, tendinopatias. Aqui está uma ideia de quantidade, né, de lesões que aparecem, mas isso pode variar de equipe para equipe, certo? Por isso que é importante saber as regiões que tem. Então, você vê aqui que aparece muito tornozelo, joelho, coluna,
membro superior, e você criar naquela equipe o contexto de exercícios preventivos. Acho que ela colocou aqui o kinesiotape. Então, o kinesiotape é extremamente polêmico pela seguinte coisa. É bom, deixa eu fazer o comentário do kinesio aqui rapidamente, porque surgiu essa dúvida aí dela, e que pode ser de alguém aqui. O kinesio ele foi desenvolvido por um japonês, que é o Kenzo Case, e aí o Kenzo ele é um quiroprata, né? Ele era um quiroprata. E aí o que acontecia? Ele né, ou pensou na necessidade de criar um elemento que colocasse na pele, né, do indivíduo. Inicialmente ele começou com a seleção de vôlei do Japão nas Olimpíadas de Seul, acho que foi em 1988, se não me engano. E aí, a partir disso, depois se espalhou para várias outras áreas. Com a ideia, né, na cabeça do quem desenvolveu, de ser a continuidade do tratamento manual que ele fazia, como se as mãos dele fossem com o paciente. Essa é a ideia, né? Essa é a plausibilidade biológica do negócio, a fisiologia da coisa. E aí, o que acontece? No pensamento de estimular um músculo, de relaxar a musculatura, a depender do corte, de drenagem, de várias coisas. Aí, vamos lá, estudo científico disso, né? O trabalho sobre kinésia. O que é que se viu? Que para muitos desfechos, para muitas variáveis, não teve uma melhora comparado a um esparadrapo, por exemplo, comum. Onde o kinesiotape teve os melhores resultados? Na parte linfática. Aí, por isso que você falou assim, serve para quê? Depende do que você quer. Para a parte linfática, linfotape até ajuda e tem bons resultados. Você vê, por exemplo, hospital do câncer, para paciente que tem linfedema, utiliza e outros exemplos. Mas para vários outros desfechos, como dor, como estímulo muscular e etc., você estabilização articular. Você pode escolher usar o kinésio se quiser, se o atleta gosta, lembra daquela questão da vontade dele, ou se você colocar um esparadrapo, vai dar o mesmo efeito. Fizeram um estudo recente aí de bandagem, um dos últimos, sempre tem, né? O pessoal faz muito estudo ainda com kinésio, e a maioria deles, o resultado para o kinésio está sendo ruim, mas, por exemplo, com pessoas com dor lombar, o grupo que usou kinésio teve uma melhora de 40%. O grupo que usou esparadrapo teve uma melhora de 39%. Vê a diferença do grupo kinésio para o grupo que não usou kinésio. 1%. Você acredita que isso é uma melhora relevante comparado ao esparadrapo, de melhora de 1% só? Não é. Mas, volta para uma coisa, eu estava falando isso ontem em outra turma que surgiu, por acaso, essa conversa. Que alguém botou, essa fita é a mesma que os jogadores usam dedo quando estão jogando. Em dedo, geralmente, usa esparadrapo, Bruno. Mas o kinésio entra em vários outros procedimentos que acaba que no esporte o pessoal, infelizmente, ainda faz muito uso do tipo. Surgiu uma tecnologia nova, todo atleta de ponta vai querer usar, ou bandagem. Por exemplo, por que o Kenzo foi em cima dos atletas do vôlei lá do Japão e tal? Porque ele sabia que isso ia propagar, mostrar numa Olimpíada. Quem que não está assistindo? O mundo inteiro está vendo. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas assim. Tipo, geralmente, o esparadrapo é bem mais barato. Geralmente, o que é que acontece? Então, eu quero lançar um produto no mercado. Então, vamos imaginar que o grupo que está aqui no momento a gente tem 36 pessoas, desenvolve um produto na área de fisioterapia. Qualquer procedimento, um procedimento novo de fisioterapia. E a gente quer lançar no mercado de fisioesportiva, vamos pensar assim. Só que eu não fiz estudo científico, eu não testei, não fiz nada, mas eu simplesmente pego, um exemplo, um Neymar, pego um Michael Phelps, pego um fulano XXX e jogo em cima do cara e tome fotos e divulga. Você acha que isso não vai vender? Isso vai vender que nem água. Quer ver exemplo recente? A Ventosa. A Ventosa no Phelps. Depois que o Phelps usou na Olimpíada, que apareceu com aquelas marquinhas roxas, o que surgiu de cursos e bombou de Ventosa, sim, até hoje, turmas e turmas é o que mais a galera procura. Há um tempo atrás, antes da Ventosa, era o kinésio igualzinho, quando surgiu nas Olimpíadas. O pessoal começa a fazer cursos e cursos de kinésio. Hoje em dia, já a procura de bandagem funcional existe, mas já é menos, muito menos. Mas por quê? Começou-se a estudar mais aquela coisa, no exemplo do kinésio, e começou a se ver que não teve todo esse resultado que se vendia. Existe resultado, como eu falei para vocês, na parte linfática, mas nas outras coisas não tem grande resultado. Então, acaba que as pessoas começaram a ouvir tanto de pesquisador e de povo, não presta, ou isso, aquilo, e tem gente que começa a deixar de usar. Como várias coisas na fisioterapia já surgiram e já não se usa tanto. Exemplo, né? Parafina, forno de Bia, essas coisas, a galera não
como é que se diz? Utiliza tanto assim, certo? E aí, tem que ter cuidado com esse tipo de prática. Mas, volto a dizer, se o atleta gosta, você tem que eleger se vai valer a pena utilizar ou não, certo? Ok? Só um minuto, pessoal, rapidinho. Vamos lá. E aí eu tenho que pensar tudo isso no contexto. Até que ponto eu vou usar esse procedimento ou não. Então, lembra, PBE é o tripé. Então, evidência disponível, expertise profissional, também tem que pensar nisso. Eu sei aplicar a bandagem? Eu sou treinado para isso? Porque se você não for treinado, mesmo que a evidência fosse boa, aí você não vai usar. Se você não sabe fazer, então você não vai usar. Certo? Ok? Então, você tem que pesar tudo direitinho. Aí vamos voltar para o slide. Mas é importante comentar essas coisas, porque o atleta vai ir atrás da novidade. Então, assim, surge um procedimento novo, ele é o primeiro a usar, mas até que ponto isso é bom? A gente tem que se preocupar mais. Ontem os caras falavam exatamente isso. A gente se preocupar menos com o curso da moda e mais com técnica, o raciocínio, o entendimento, certo? Do que a gente vai fazer. Lesões mais comuns, então a gente vai ter no vôlei, né? Região como joelho, pé, ombro, mão, né? E coluna, de maneira geral. Então é comum, né? Você viu ali entorse de tornozelo acontecerem, ó, o atleta ficar lá caído, aí entra o pronto atendimento, que a equipe da fisioterapia entra para atender. Eu acho que eu comentei isso na primeira aula, ou quando eu estava falando sobre a introdução da fisioterapia esportiva. A maioria dos esportes, o pronto atendimento ou o primeiro atendimento, quem faz é o fisioterapeuta. Com exceção de alguns. Exemplo, futebol, geralmente quem entra é o médico, mas eu já vi jogos aí, por exemplo, do Náutico, de outros que o físio também entrou para fazer atendimento. Então depende, geralmente, o primeiro momento é o médico. Mas, né, agora, os outros esportes, de maneira geral, esportes olímpicos, esportes assim como o vôlei, quem faz o pronto atendimento é o fisioterapeuta. Aí, 2016 teve a Olimpíada aqui do Brasil, do Rio, né? E esse mesmo Tadielo que eu estava falando ontem era o cara que estava organizando aqui a fisioterapia brasileira e era o presidente do SONAF na época. Eles fizeram um treinamento no Brasil inteiro, participei desse treinamento, vários outros colegas, para padronizar a forma de atendimento, de pronto atendimento, de terapia manual, de exercício, de eletro e tudo mais para os jogos. Ele estava muito preocupado porque assim vinha gente do mundo inteiro e os fisioterapeutas brasileiros são muito bons de tratamento, de técnica, mas não entendiam nada da língua inglesa, ou muito poucas pessoas falavam inglês. E vocês iam atender, né, ou ia atender as pessoas que estavam inseridas, atletas do mundo inteiro, que vão falar a língua inglesa, por exemplo, né, o inglês. E aí, como é que faz para você se comunicar com o atleta? Mas no final deu tudo certo, eles conseguiram fazer, e foi algo que foi homenageado e bem visto no mundo inteiro. Foi considerada a melhor fisioterapia dos Jogos Olímpicos esse 2016 do Rio do Brasil. Então a gente tem qualidade aqui dentro. Melhor até do que outros países, porque a gente tem que criar tudo, né? Muitas vezes não tem o melhor recurso. E aí nas lesões de joelho também é comum ter lesão de LCA, lesão de cruzado, tendinopatia patelar, lesões de menisco são as que mais aparecem, né? Pensando em joelho. Pensando no pé, tem muito fratura de dedos, entorses, não é muito comum. Ombros, aí entra a síndrome de impacto do ombro, tendinopatia de bíceps, tendinopatia dos músculos do manguito rotador, lesões de SLEP, que é de labrum, né, do ombro, por aí vai. Tendinites, bursite. Nos dedos é comum ter luxações, torções, fraturas. Na coluna, né, as lombalgias, cervicalgias, dorsalgias, né, são as dores na cervical, torácica, lombar.
também aparece, lombalgia aparece mais, e aí é importante pensar por que aparece, certo? E aí a atuação da fisioterapia entra como primordial aí, como cargo-chefe, né, para ajudar, auxiliar o profissional de primeiro contato no atendimento, né, com o paciente ou atleta lesionado. Desde prevenção, a fortalecimento, exercícios proprioceptivos e também na reabilitação. Então a gente tem que lembrar daquilo. Estou trabalhando no clube de vôlei. Qual seria o ideal? Você monitorar as principais lesões daquele grupo e já de cara montar um trabalho preventivo para todo mundo. Seja para incluir juntamente com o treinamento da preparação física, seja para fazer no aquecimento, seja para fazer em algum momento da semana. Aí pode ser. Aí só precisa planejar. Aí entra aquela questão que a gente já conversou também de planejamento. Vai depender do grupo, da equipe técnica, pensar assim, quantas vezes na semana vai ser feito esse trabalho, se vai ser sempre nos aquecimentos, se vai ser... Aí eu já vi vários exemplos em vários clubes, varia muito. E após isso também ir controlando quem machuca mais grave, então quem fica pior e vai acompanhando na reabilitação. Na época que eu trabalhava no vôlei lá, sempre aparecia gente no departamento médico para tratar o tempo todo, assim. E nessa época não tinha essa visão e essa ideia toda de prevenir também. E a gente não acabava que também estava rolando, né? No meio da temporada você tem muita gente para atender e faz isso. Atleta convive com dor, então ele ia lá e faz uma liberação, faz um procedimento de eletro, faz um exercício e já joga o cara pro treino. Ou seja, lembra disso tudo que a gente fala, pessoal. Não é só a reabilitação. Pensa também no seguinte, esse cara vai treinar dependendo com dor, esse cara vai ter que viajar, vai ter que jogar, dependendo da situação, claro. Tem situações de dor, de lesão, que é mais grave, o cara vai ficar fora, mas tem situações que ele vai ter que entrar no jogo. E aí, como é que você faz tudo isso? Precisa pensar, né? O que eu vou ofertar para o meu atleta e o processo todo. É complexo, mas ao mesmo tempo, quando você se envolve e gosta, é muito legal. Então, o fisioterapeuta é um profissional essencial na equipe, pois eles precisam de acompanhamento nas lesões. E aqui eu trouxe até alguns trabalhos científicos, inclusive esse desse ano, 2020, falando disso, num programa. Esse trabalho foi um trabalho da Holanda, por exemplo, feito na Holanda, em que eles fizeram um trabalho de prevenção de lesões, injúrias e são lesões, num grupo de vôlei recreacional, certo? Um ensaio clínico, em que eles pegaram e desenvolveram um trabalho de exercícios preventivos. Muito cuidado, pessoal, com o que você vê na rede social. O pessoal fala muito assim, a prevenção, pessoal, em tudo que você vai pesquisar. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar artigos sobre prevenção de lesões. A grande maioria, os protocolos de prevenção de lesões são baseados em exercício preventivo e não outra coisa. E aí a galera quer dizer que eletroterapia vai prevenir lesões, um exemplo, terapia manual vai prevenir lesões. Ajuda no processo, mas não vai ser só isso que vai prevenir lesões. Então, muito cuidado. Existe uma situação de marketing na internet muito complicada em relação a quando se fala de prevenção. E aí, os caras desse trabalho, né, desenvolveram exercícios, né, desenvolveram não, né, eles colocaram no processo movimentos do esporte, ou que ajudem no esporte, movimentos pliométricos, movimentos de força, de isometria, e incluíram, inclusive, desenvolveram um aplicativo chamado Vôlei Velen para os atletas acompanharem, e para os físios, né, acompanhar se está sendo feito o exercício direitinho e tudo mais. Vê que interessante. E aí eu quis trazer isso mais para exemplificar. Ó, tem gente pensando em prevenção, ó, de atletas, né? Nem sempre os trabalhos são feitos com atletas de elite. Muitas vezes você vai ver estudos com atleta recreacional ou com atletas amadores. Mas vale a pena pegar grupos assim. Eu estou trabalhando numa Superliga, fazendo trabalho com os atletas da Superliga. Caramba, seria massa. Aqui eu trouxe no slide, né, dados iniciais dos atletas. Então eles pegaram dados de idade, sexo, altura, quantidade de treinos e de partida. Isso é interessante. Ó, quantas horas ou quanto tempo de treinamento aí, e quanto tempo de partida. O grupo intervenção fazia uso desse tipo de exercício e o grupo controle só o treinamento do voleibol normal. Quantas lesões eles tiveram, né? Lesões em 3 meses. Aí o grupo de intervenção e controle, para você dar uma olhadinha depois. E aí o que eles fizeram, né? Eles usaram essa intervenção com esse aplicativo, né, os exercícios. Então era um programa de aquecimento que durava 15 minutos. Então fazia no início do treino, dividido em parte cardiorrespiratória, cardiovascular,
durando 2 a 3 minutos. Então, aquecimento com movimentos cardiovasculares, que trabalham o sistema cardiovascular. Depois, exercícios como prancha, por exemplo, de 2 a 3 minutos, prancha reta, prancha lateral. Depois, exercícios voltados para joelho, com duração de 4 a 5 minutos, ver os pontos que eles estão trabalhando. Depois, exercícios para ombro, 4 a 5 minutos, trabalhando a rotação externa, com resistência elástica, com TheraBand. E depois, exercícios para tornozelo. Então, vê, ó, joelho, tornozelo, ombro, tá? Prancha para trabalhar tronco na coluna. E aí, existe um site lá que eles disponibilizavam para você ver essa intervenção que eles faziam, tem um aplicativo e tudo mais. E o grupo controle só treinava voleibol, não fazia outra coisa. Não tinha essa intervenção adicionada. Eles adicionaram isso para ver se isso já trazia alguma melhora. E aí, claro, eu trouxe aqui as tabelas, mas depois, se você quiser, eu posso passar o trabalho completo. E quem quiser analisar os dados. Dica que eu dou em relação a vai estudar estudos científicos em qualquer área. Aqui, por acaso, a área de esportes. Não lê só resumo, pessoal. Vai para o resumo, mas também vai olhar os resultados. Ah, professor, eu não entendo nada de estatística. Beleza, mas tenta começar a entender um pouquinho, pelo menos. Porque, às vezes, os números que estão aqui dizem uma coisa e na conclusão do estudo ou no resumo diz outra coisa. Às vezes, é muito comum estudo que dá resultado ruim, assim que, teoricamente, não teve uma melhora grande, o cara dizer no resumo do trabalho e na conclusão que foi uma melhora extremamente significativa. Quando você vai ver nos números, às vezes a melhora foi de 1 ponto na escala de dor. A melhora não foi essa coisa toda. Teve uma diferença entre os grupos, mas foi pequena. Mas o cara diz que foi algo maravilhoso. Então, geralmente, trabalhos científicos que têm conclusão fantástica, você olha ele com mais calma. Bota um pouquinho o pé mais atrás, porque assim, será que tudo que a gente faz é 100% fantástico? Não necessariamente, pessoal. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque existe uma coisa chamada de confundidores. Os pacientes podem melhorar, não só na fisiologia esportiva, mas em tudo que a gente fala, muitas vezes só de se sentir bem, de ter uma boa conversa, de, por exemplo, se sentir acolhido no ambiente, isso já vai fazer ele melhorar muito. E ainda existe outra coisa que a galera esquece, chamada de história natural da doença. Toda doença segue um curso natural, ela vai subir, vai chegar a uma fase de piora máxima e depois vai melhorar. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Por isso que é mais complexo o negócio. Mas estão aí, né, exemplificando. Outra coisa importante a gente trabalhar, então, o gesto esportivo do atleta. Então, colocar ele para fazer a execução do movimento. Então, se é um cara da defesa, joga a bola para ele devolver de manchete, trabalhar ele em posição de semi-agachado, agachado. E aí tem muita coisa para se fazer. Para isso, pessoal, tem que entender de quê? Do esporte. Certo? É porque, na verdade, Igor, ele precisa vender aquilo ali, né, publicar. Não é porque algo está publicado que algo é bom. Nem tudo que está publicado realmente é de qualidade. A gente tem que ter cuidado com isso. Existe o Léo Costa, que é um pesquisador de renome aqui do Brasil, fala muito disso. Existem revistas predatórias, revistas que só querem publicar por publicar e não pensam na qualidade. Em relação à prática, é isso, ó, trabalhar o gesto motor do atleta. Então, não adianta só pegar um atleta desse de vôlei, bota na maca, faz as liberações, faz a liberação miofascial, usa, sei lá, ventosa ou não, usa os procedimentos que você aprendeu, beleza. E depois, tem que ter um tempinho do teu atendimento para botar o cara para fazer movimento, pessoal. Movimento específico, movimento do esporte, tem que ter. Não é que eu vou fazer passear diferente. Não, pessoal, faz parte do dia a dia dele. Se você não bota o cara para fazer atividade, alguma coisa está errada. Ele precisa treinar o gesto para poder aguentar as demandas do jogo que ele vai participar depois. Trabalhar gesto motor também. Inclui isso. Coordenação motora, o gesto, dentro daquele esporte. Aí, acho que a gente já comentou em outra aula dos testes funcionais, mas a gente pode incluir também aqui no contexto do vôlei testes funcionais. Não vou repetir porque eu já falei eles para vocês. Mas a gente tem o CK Quest, dá para saber bem como é que está o membro superior. Né? Ó, não sei se vocês lembram disso, mas eu mostrei para vocês. Em que você vai ver aqui a capacidade do atleta de tocar numa mão e na outra, avaliando cadeia fechada, avaliando a resistência,
capacidade, né, física de repetir mais rápido possível. Né? Aqui é só o vídeo mostrando Y-teste, isso a gente já viu. E aí, entrar com as intervenções da físio. Aí as intervenções da fisioterapia podem acontecer, né? Desde dentro da quadra. Então, sei lá, o clube é um clube amador, não tem o clube disponibiliza a área de treino, mas não tem uma salinha de físio. Então, muitas vezes você vai se pôr na realidade de atender assim, no meio, não no meio da quadra, mas dentro da quadra, no cantinho, os atletas vão lá fazer, pode acontecer. Ou a equipe ter, né, uma salinha de atendimento. Eu já vivi todas essas situações já, você imaginar. Já vivi a situação de atender no alambrado, na arquibancada, de atender no cantinho da quadra, ou de atender numa sala específica. Também é bom que a sala seja perto da quadra, ou próximo, porque aí você pode depois levar o atleta para o campo dele de atividade, para fazer trabalhos específicos, que aí entra pliometria, e aí entra os trabalhos de gesto motor específico. Eu tive a experiência disso no vôlei e no basquete, e era assim que a gente fazia. A gente atendia eles na salinha, e depois tirava um tempo para fazer trabalho preventivo, trabalho de reabilitação dentro da quadra, dentro do movimento que ele faz. Nesse tipo de conduta também, muitos fisioterapeutas do esporte usam recurso da eletro para poder otimizar resultados. Então, eletro é muito bom, geralmente os estudos trazem, né, também nas questões agudas. Então, nas tendinopatias agudas, nas dores agudas, pode ser utilizada a eletroterapia. Aí, isso sim vai ter boa evidência, mas em quadros mais crônicos, geralmente é visto e utilizado o exercício, a parte de cinesioterapia, mais propriamente dito, e treino do gesto motor, ajuste da biomecânica, vamos chamar assim, certo? Mas acontece sim. Tem atletas, inclusive, já vi vários exemplos no vôlei e no basquete, que foi o que eu trabalhei mais em equipes assim, hoje em dia mais no cross, que os atletas iam para fora do país, porque muitos, né, jogavam fora e tudo mais, e lá, por exemplo, você vai ver um equipamento chamado Globus, que é um equipamento de eletroestimulação, que tem várias corrente desde TENS, a FaZe, a Russa e várias outras. Ele já tem as programações certinhas. Um Globus aqui no Brasil é extremamente caro, bote aí 10 mil, 20, sei lá quanto, é caro. Fora do Brasil é mais barato o preço, né? Então muitos atletas iam para fora, já vinham com seu próprio equipamento, ou já ia para o treino, chegava lá já com um Globus no ombro, no joelho, já botavam. E outra coisa que eles carregavam o tempo todo, ou muitos eu via, bolsinhas de gelo. Tipo, acabou o treino, ou tá no intervalo de uma coisa ou outra, a bolsinha já estava lá na articulação. Lembra que muitos atletas têm lesão prévia, muitos atletas já têm o histórico e já se conhecem, então alguns vão ter uma boa cabeça para entender da importância, outros não, certo? Mas muitos já faziam esse tipo de utilização. Ou de já ter o equipamento, e aí, claro, não é o correto, mas o físio pode auxiliar o atleta nisso, dele fazer esse recurso também em casa, para otimizar a resposta. E o gelo sempre tinha. O gelo tem que ter, é o mínimo, né? Pelo menos. E muitos atletas já tinham sua própria bolsinha de gelo, já botavam, né, assim que acabava o procedimento, o treino, já no segmento. Então aqui é muito comum também, no meio da quadra, ou se for necessário fazer. Fisioterapeuta esportivo, pessoal, no geral, acho que eu não vou cansar de falar isso, vou repetir 1000 vezes. É o cara que tem que estar sempre com boa iniciativa e preparado para tudo. Acho que é por aí. Preparado para tudo. Qualquer eventualidade, desde traumas, e aí você vai fazer o pronto atendimento, até lesões, até reabilitação, a prevenção. Vai ter algumas vezes que você vai ter que talvez entender o trabalho do outro. Não que você vai fazer o trabalho do outro, mas você saber como que o preparador físico pensa sobre os atletas que trabalham, como que o psicólogo do esporte, como que o nutricionista tem que ser integrado, pessoal, se você quer ter bom resultado. E numa equipe não tem como, tem que ter. Não adianta, tipo assim, nutricionista está num canto, personal no outro, educador físico, físio, médico, todo mundo sem falar a mesma língua. Não vai dar certo. Em algum momento vai dar ruim. Certo? A gente tem que ter cuidado com isso. Espero que fique claro. Se tiver dúvida, pessoal, vai mandando. Procedimentos de liberação, as autoliberações também é muito comum ser feito pelo fisioterapeuta e depois ensinado para o próprio atleta fazer, ou durante, né, os treinamentos, você fazer um momento que os atletas em conjunto façam as liberações com rolinho,
com bolinha de tênis, com bola. É importante lembrar também que o ser humano, né? Que o ser humano, e aqui no contexto o atleta, você como fisioterapeuta precisa entender de todo o sistema que rege o corpo. Então não é só tratar o sistema musculoesquelético, mas saber como é que está a alimentação dele, e aí trabalhar em conjunto com o nutricionista, como é que estão as vísceras, se esse atleta tem prisão de ventre, gastrite, refluxo também, se tem alguma alteração postural importante, mas quando a gente fala de atleta, muito cuidado com mudar a postura totalmente do atleta, isso pode mudar a performance dele. Então, bota um freio nisso aí. Mas se é uma coisa gritante, se é uma alteração postural que está incomodando muito, aí vê qual o procedimento que pode ser feito, se vai usar palmilha, se vai tratar a DTM, a boca, se vai tratar a cicatriz, ou que elementos da postura você vai mexer. O tempo todo, juntamente com a equipe de psicologia, tem que estar se trabalhando o sistema emocional do atleta. É algo que hoje em dia se vê mais o quanto que isso pode abalar ou que isso pode fazer a diferença no campeonato, numa partida. Tentar controlar o meio ambiente do atleta, porque nem sempre é fácil. Meio ambiente externo e interno. Existem fatores que são modificáveis no ambiente e outros que não são. Os modificáveis a gente consegue ajustar, os não modificáveis não tem como. Então, idade a gente não consegue mexer e são fatores aí que podem também prejudicar ou ajudar o atleta. E outra coisa também é sempre estar ligado no elemento perceptivo do atleta, como que ele vê o problema. As crenças que o atleta tem, o que ele acredita que é bom ou que é ruim em relação ao tratamento. Porque veja, imagina que você entra, sei lá, para trabalhar no Minas Tênis Clube, e aí chega lá as atletas da seleção feminina. Então, pensa lá nas grandes atletas da seleção que jogam no Minas Tênis Clube ou que jogam em outro clube desse da Superliga. Pega o masculino, os atletas. Esses caras, os caras muitas vezes já jogou na Itália, já jogou na França, já foi não sei para onde, já rodou para não sei quantos mil fisioterapeutas. Será que você vai fazer algo diferenciado que os outros nunca fizeram? Para a gente chegar nesse nível, tem que fazer o quê, pessoal? Cair de cara nos estudos, estudar muito, se capacitar para ter a confiança desse grupo. Como que a gente faz isso? Um caminho é pensar em prevenção. Se você já inclui prevenção no teu processo, esses caras vão olhar para você diferente. E inclusive, se isso realmente gerar resultado. Se realmente os atletas tiverem menos lesões, jogar em alto nível e tiver resultados positivos no campeonato. Esses caras vão confiar em tudo que vocês vão fazer. Então, isso é extremamente importante para a gente da fisioterapia. Como que a gente vende o nosso peixe. Como que a gente vende o nosso serviço. Então, o tempo todo, pessoal, pensa em globalidade no corpo, pensa nas inter-relações das coisas. Mas, cuidado para também não viajar demais. E assim, vai ter momento que é realmente só biomecânico, assim como vai ter momento que é mais psicológico. O fisioterapeuta, quando vai pegando a expertise, a experiência, vai ver o que mais é para aquele atleta ali. Lembra que existe, né, no nosso modelo de saúde, um modelo chamado biopsicossocial. Você já ouviu falar disso, mas está inserido no contexto. Então, a gente tem que levar em consideração as crenças, culturas e valores do atleta, a questão psicológica, de estresse e tal. E os fatores físicos, de lesões, de biomecânica, de movimento, estão interagindo o tempo todo. Lembra que em outros slides, o slide que a gente falou sobre lesões musculares, eu falava para vocês de sistemas complexos. Todo atleta ou todo ser humano, ele é um sistema complexo. Então, muitas variáveis interagindo e naquele momento a gente tem que identificar naquele atleta qual a variável ou quais as variáveis que estão mais importantes de ser trabalhadas. Isso tem que ser levado em consideração. Aspectos de crença espiritual, aspectos sociais, comportamento, inclusive para lidar com um grupo. Você vai ter pessoas no grupo de atletas que são mais cabeça quente, pessoas que são mais tranquilas, pessoas que têm mais o dom da liderança. E a forma do fisioterapeuta abordar cada atleta vai ter que ser diferente, senão você não vai ter bom resultado. E nem sempre nós somos treinados, ou você não escuta numa graduação, e não é treinado para como se comportar e como abordar o atleta, por exemplo. Isso a gente não tem. Eu falo atleta porque a gente está falando de fisioesportivo aqui. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente verbaliza, ou também tem que estar muito cuidado e ouvindo o que o teu atleta tem necessidade, o que ele tem.
Entende que o tratamento é para ele, não para nós. Isso é muito sério e muito importante, certo? Porque a gente é aquela coisa, é um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio das coisas. A gente não pode só dar ouvido a ele, claro, mas também tem que ouvir ele. Então tem que ter um equilíbrio. Tá? Espero que eu esteja sendo claro aí, pessoal. Tá dando para entender tudo bem, pessoal, ou não? Manda aí. Qualquer dúvida, para. Sentimentos. Se o atleta teve uma perda recente, tipo assim, no dia anterior, sei lá, separou, perdeu um parente querido, isso vai impactar, influenciar totalmente se ele fosse jogar o jogo no dia seguinte? Não tem dúvida que vai impactar. Da mesma forma, uma notícia muito positiva, muito feliz, isso vai impactar positivamente, né, no jogo. As crenças e atitudes do atleta, isso tem que estar, claro, não é só a fisioterapia, mas se você percebe isso, tem que estar conversando diretamente com o psicólogo, com a equipe, que tudo isso pode gerar dor. Não sei se você já ouviu falar uma questão chamada neurociência da dor. Neurociência da dor. Ou seja, a dor ela é projetada no sistema nervoso central, né? A informação dolorosa ela parte aqui do cérebro, né? A informação lesional do tecido gera a informação na cabeça e é devolvido. Quando tem lesão, mas quando já não tem mais lesão e continua a mesma via ou continua essa via de informação, então, o corpo ele reage e a gente precisa, como fisioterapeuta do esporte, né, no exemplo, estar preparado para todas essas adversidades. Nunca vai deixar de ter trabalho. O trabalho só vai acabar quando acabar o ano, quando acabar a temporada, e olhe lá. Porque o ideal seria a equipe técnica, a equipe profissional, continuar monitorando esse atleta depois também, em relação aos cuidados. Isso no ideal. Então, prevenção é importante. Pensar em exercício, pensar em movimento, o tempo todo com esses atletas. Como que eu incluo isso na minha rotina? Tem que ter, pessoal. Não sou eu que falo. Aqui, ó, um trabalho, por exemplo, sobre pacientes de vôlei que tinham tendinopatia patelar e usou o exercício isométrico para induzir analgesia e reduzir, né, essa tendinopatia patelar. Eles viram um resultado positivo nisso. Então, vê que os trabalhos científicos eles convergem para esse raciocínio que a gente está falando de exercício, de mecânica, de movimento. Agora, por que muita gente... E esse trabalho foi da Austrália, Melbourne, na Austrália. Por que muita gente às vezes não gosta muito dessas coisas científicas ou de coisas assim? Porque dá trabalho, né? Você tem que parar para ler, você tem que estudar. Estudar biomecânica. Quando você gosta, massa, maravilhoso, mas até você entender dá trabalho, né? Você tem que sentar, pegar o livro, olhar o movimento, entender. É muito mais prático pegar a técnica da moda e utilizar lá no paciente. Cuidado com isso, pessoal. Isso é um alerta que eu estou dizendo. Não é que você não vai usar, mas saiba o momento de fazer isso. Inclusive para o teu cliente atleta não achar que fisioterapia é só a técnica da moda. Não pode ser assim. Certo? O feijão com arroz, eu escuto isso de muitos profissionais de renome. O feijão com arroz, ou seja, o básico é o que mais resolve. Aqui, benefícios do exercício isométrico. Por exemplo, você vê, eles viram que exercício excêntrico, eles ressaltam que é bom, mas que às vezes são dolorosos durante a utilização. E eles compararam com o exercício isométrico nesse trabalho. E aí, o que é que eles viram de resposta? Né? Aqui alguns exemplos de movimento. Né? Então, bota o teu atleta para ser ativo ou bota o teu praticante de exercício para se mover melhor, com qualidade. E aí, eles pegaram, né, os atletas e fizeram contrações isométricas. E aí, eles viram no final, como conclusão, né, depois eu vou ler isso com mais calma para não ficar aqui, né, não perdendo tempo, mas leva tempo para eu falar o estudo completo, que as contrações isométricas reduziram a dor no tendão patelar imediatamente e pelo menos 15 minutos após. Eles viram, né, na verdade, nesse trabalho o efeito imediato, o efeito de 45 minutos após a intervenção. E viram que teve melhora, que reduziu. Claro, será que se eu pego agora essa ideia desse trabalho e coloco para um longo prazo, um tempo maior de horas depois, dias depois, será que vai ter benefício? Não sabemos, né? Assim, não sei, preciso procurar sobre. Mas esse trabalho já trouxe que imediatamente já traz resposta. Então, assim, eu estou com um paciente que tem tendinopatia patelar, atleta de vôlei. Exercício isométrico pode ser uma coisa legal de começar o tratamento.
Porque você vê que induz e reduz a dor, pode reduzir a dor imediatamente após 45 minutos já de cara. E aí, claro, num atendimento eu não vou só fazer exercício isométrico, mas é uma conduta que eu posso colocar e pelo menos tem boas evidências aí de que melhora. Certo? Aí aqui ele explica mais sobre o trabalho, isso dá para vocês verem. Exercício preventivo como o nórdico para lesão muscular, você viu lá na parte que apareceu as lesões musculares, eu posso incluir, certo? Nórdico, Copenhagen, que é para adutores, a gente falou disso, certo? Aí aqui é mais falando do estudo, então eles pegaram atletas de voleibol com idade média de 26,9 anos, e aí fizeram, né, os procedimentos que eu já falei para você de isometria, tá? Outra coisa importante de você se pegar, né, na questão no voleibol, e aí serve para os outros esportes. Avaliação, contexto avaliativo é importante, quantificar naquele meu atleta que tem a tendinopatia, naquele meu atleta, quantos saltos ele fazia antes, quantos saltos ele consegue fazer agora, a dor dele, como que eu mensuro. Então a gente tem a EVA, mas a gente tem a algometria, a gente tem as formas de mensurar. A força do meu atleta, como que eu mensuro. Um RM, repetição máxima, dinamômetro manual, se eu tiver acesso, seria excelente, né, para saber qual a carga ideal para o meu atleta pegar nos exercícios. Certo? E aí eu posso usar, né, esses questionários de incapacidade também, para ver o que pode ajudar o atleta ou não. Tá? Por exemplo, para tendinopatia patelar, tem um questionário extremamente utilizado na literatura científica, que é esse aqui, VISA-P. São perguntas específicas para pacientes que têm tendinopatia patelar. Então, por exemplo, perguntas lá do questionário. Por quantos minutos você consegue ficar sentado sem dor? Você sente dor ao descer escadas no ritmo de marcha normal? Aí ele vai marcar. Você sente dor no joelho quando faz esse movimento do afundo, ou seja, de jogar o membro, né, projetar o membro anterior. E no final vai dar uma pontuação. Não necessariamente esse aqui, mas vai dar uma nota referente àquele questionário. E geralmente tem a explicação do que quer dizer a nota. E geralmente é baseado em estudo científico. Esse fisioterapia questionário desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará. É bem interessante o trabalho que essa galera da UFC, na Universidade Federal do Ceará, faz. Tem vários membros do SONAF, né, nesse meio. O Joelho Evidência, que é o Gabriel Leão, é o cara que mais publica em joelho no mundo, né, não só no Brasil. Ele faz parte da Universidade Federal do Ceará. O Rodrigo Oliveira, que é o físico do futebol do Ceará, e outros, fazem um trabalho bem legal. Então, VISA-P é um questionário que eu vou aplicar se meu atleta tem tendinopatia patelar, por exemplo. Eu deveria, pelo menos, para saber. Esses trabalhos, geralmente mostram, né, os protocolos durante a semana, como foi. Geralmente, pessoal, o que é ideal? Não só pensar em estudo, trazendo para a prática. Você tem que ter dados iniciais do atleta, dados de base, o pessoal chama de baseline, e verificar durante o ano, nas intervenções que são feitas, o que melhorou, o que não melhorou. Certo? Então, nos estudos, geralmente vai ter protocolo de intervenção, mas pensa na nossa reabilitação. Será que minha reabilitação feita nos atletas está reduzindo a quantidade de lesões? Será que os exercícios que estão sendo incluídos está fazendo que, sei lá, na temporada a gente teve 50% de lesões, na seguinte teve só 20%, um exemplo. Isso mostra que teve melhor. Ou então, não, se manteve a mesma coisa ou piorou. Por que aconteceu isso? O grupo tem que estar sempre atento. Certo? Aqui são mostrando os dados, né, dos exercícios isotônicos comparados aos exercícios, né, isométricos em termos de resposta. Então, nesse tipo de estudo, eles avaliaram vários tipos de movimentos diferentes. Aí, quem quiser, eu posso depois passar os trabalhos aí para quem quiser ler mais e se aproximar. Aí, o que é que eles fizeram? Exercício isométrico. Usavam um equipamento chamado Biodex Pro e exercício isotônico, a cadeira extensora, leg. E aqui está a prescrição dos exercícios. Isso é o que é mais interessante nos estudos a gente olhar. Como que estão sendo feitos os protocolos? 5 repetições, e tal, 5 séries de 45 segundos, 4 séries de 8 repetições, descanso, recovery, 2 minutos. Aí é interessante a gente sempre olhar esses protocolos que estão sendo feitos, para ver o que é bom e o que não é bom, para poder estar replicando nos atletas de vocês. Então não cria um bloqueio totalmente com trabalho científico. Começa a ler naquela área. Eu gosto de futebol. Começa a ler o que existe sobre futebol. Eu gosto de vôlei. Eu gosto de crossfit, de basquete. Procura ler sobre aquela área.
certo? Aqui são resultados do trabalho, mas aí eu não vou ficar enchendo vocês com isso. Quem se interessar aí ler mais, certo? Aí eu trouxe aqui alguns dados de intervenção. E eles compararam o exercício isométrico com o isotônico nesse trabalho daqui e viram ó, diferenças um pouco de um para o outro. Exercício isométrico apresentou um resultado melhor que o isotônico. O isotônico aqui são o pré e pós. Ó. O pré aqui, ó, o isotônico estava um pouquinho melhor do que o isométrico. No final, o isométrico apresentou resultados melhores. Na prática, pessoal, eu posso usar todos eles. Posso trabalhar de forma isométrica, de forma isotônica, trabalhando movimentos excêntricos, concêntricos. Você pode brincar com tudo isso. E o que é que eles viram de maneira geral? Exercício isométrico reduziu imediatamente a dor e depois de 45 minutos. Pessoas com tendinopatia patelar apresentam maiores quantidades de inibição quadríceps do que pessoas sem a tendinopatia. Então, se eu pego um paciente com tendinopatia patelar, é importante trabalhar o quadríceps desse paciente, fortalecer o quadríceps com exercício excêntrico, concêntrico, tá? Exercício isométrico reduziu a inibição do músculo. Pode ser um fator que essa inibição, né, essa redução da inibição melhorou a dor. E o exercício isotônico não resultou no alívio. Então, assim, em relação ao desfecho dor, foi melhor nesses estudos fazer exercício isométrico do que isotônico. Mas em relação à mobilidade, flexibilidade, eu posso incluir também exercício isotônico. Certo? Então é importante pensar nisso. É o que resumindo ali. Outro trabalho aqui, por exemplo, ó, os efeitos do exercício pliométrico ou dos trabalhos de salto. E assim, ó, atletas que saltam muito, vôlei, basquete, então você sabe que você vai ter que trabalhar dentro da tua conduta elementos de salto, treinar salto unipodal, treinar salto bipodal, treinar uma boa propriocepção de tornozelo para essa caída do salto ser boa, cuidado com o valgo dinâmico, certo? E tem trabalhos ó, mostrando sobre isso, só basta a gente ler, tá? Aqui eu quis trazer mais para destacar para vocês que tem estudos, não para aí depois calma você ler os resultados, certo? Por exemplo, ó, os resultados mostraram que o salto vertical, de 15 estudos que eles viram, porque foi uma revisão sistemática aqui, foi a principal habilidade estudada nas intervenções de treinamento pliométrico. O salto vertical é o salto de direção para cima, na mesma altura, né? Também estudaram salto horizontal, flexibilidade, agilidade e velocidade, e correlacionaram essas coisas, certo? Então, a preocupação aí no voleibol, já que tem muitos saltos, ataque, caída, em estudar sobre a qualidade do salto dos atletas, certo? Aqui, geralmente, quando você vê trabalho científico que faz toda essa divisão de identificação dos grupos, de critério de elegibilidade, já dá uma credibilidade melhor para o trabalho. E aqui estão os estudos que foram utilizados para ver sobre saltos, né, sobre pliometria, que é uma revisão sistemática, né? Essa aqui, 2019, eles pegam vários estudos, reúnem e avaliam a qualidade, certo? E aí, efeitos do treinamento pliométrico no desempenho do salto vertical. O que é que eles viram, né? De maneira geral. Os protocolos de treinamento variaram entre 2 a 3 sessões de treinamento por semana. Então, eles falam de tempo de treinamento por semana. E os protocolos duraram de 6 a 12 semanas. Os exercícios de pliometria, certo? Os protocolos variaram sendo realizados em piso tradicional da academia, em grama, concreto, certo? E seria esse aqui o exemplo do salto vertical. Tá? Para que serve esse salto vertical? Por exemplo, o central, é o cara que vai subir para bloquear a bola. Ou o cara, né, que vai subir para levantar uma bola, o levantador. Vai fazer um salto vertical. Certo? Já o atacante ele vai fazer um salto se projetando para frente. Que ele vai bater na bola, né? Certo? E eu posso usar como teste avaliativo salto vertical, salto tocando na parede para ver o alcance máximo do atleta. Isso tudo a gente até já viu, né? Por exemplo, salto, né? Aí observando no salto a subida do atleta e a caída. Você pode botar um banquinho ou uma caixa e pedir para o atleta saltar essa caixa e ver como é a aterrissagem dele. Lembrando que tem as questões de entosses e tudo mais. Né? Aqui até essas coisas a gente já viu de testes. Aqui eu coloquei na aula porque é bom ressaltar. O Rupp test, então a gente viu lá que de joelho é muito comum ter lesões de
cruzado. Então, por exemplo, o Rupp Test é um teste, hoje em dia se fala bem nele na literatura, em relação a ser um teste preditor ou de fator de retorno ao esporte de pessoas pós-operatório de LCA. Então, o paciente tem um pós-operatório de LCA. Não é só o tempo de reabilitação, não é só assim, o cara ficou, sei lá, passou os 6 meses que tinha que ficar, chegou 7, 8, 9 meses. Isso não é só o fator preponderante para dizer assim, pode voltar a fazer atividade. O fator tempo é um, mas também você pode incluir, por exemplo, a avaliação do Rupp Test, verificar se o paciente não sente dor na execução do salto, se ele consegue desempenhar o teste de forma completa, se ele consegue, por exemplo, aí você já teria os dados do Rupp Test do paciente no início da temporada e compara pós a reabilitação, se está próximo ou se está melhor. E aí, após tudo isso, você poder ver se esse cara tem condição de retornar para os treinos ou não. Aqui é o exemplo, né, do videozinho do Rupp Test. Então, ó, os saltos que a gente viu. Alguns esportes utilizam, inclusive, para pacientes com pós-LCA, certo? Frequentemente, os programas de treinamento incluem saltos de perna, saltos de obstáculo, saltos sobre caixa. Então, tudo são procedimentos que podem ser utilizados. Isso aqui foi tirado do estudo do trabalho científico, certo? Aí, por exemplo, após um protocolo de treinamento pliométrico que durou 12 semanas, foi encontrado melhorias de 16,9% dos saltos, certo? E aí, depois também aqui, uma melhora de 27,6% em 12 semanas de treinamento. Então, existe mudança, né, quando você passa a treinar aquele tipo de trabalho. Aqui são dados desses estudos, eu posso depois mostrar para vocês. Eu só quis colocar aqui no slide mais para ver. E o ideal seria, depois, a gente pegar um trabalho desse e ler os protocolos que estão sendo utilizados. Como estão sendo feitos esses trabalhos pliométricos? A maioria deles, você viu lá que muito tem salto vertical, salto sobre caixa. Como que eu levo para a minha realidade, então? Como que eu pego o meu atleta e vou trabalhar isso, se eu vejo que o problema é saltar? Certo? Aí aqui estão os protocolos. Tá? Porque são, geralmente, revisão sistemática são 19 estudos, 20, 30 ou menos, né? Depende dos critérios de elegibilidade. Certo? Ó, vê que dado interessante. Nenhum estudo comparou os resultados de homens e mulheres. Então, só tem o estudo só com homens ou só com mulheres, nenhum viu mesclando um com o outro, por exemplo. Certo? Aí, isso depois você vem com calma. Só são dados do próprio estudo que eu quis colocar aqui, mais para vocês lerem mais, quem quiser aprofundar. Certo? Aqui já é um trabalho combinando terapia manual, técnicas osteopáticas, com exercício para pacientes com tendinopatia de Aquiles, que também é comum em atletas de vôlei, certo? Um estudo de caso aqui, falando, não? E aí trazendo sobre a integração dos dois, ou seja, como que eu mesclo terapia manual e exercício. Hoje eu vejo, e não só eu, mas os melhores profissionais aí também falam, que não adianta só você trabalhar só na maca, só terapia manual, né? E nem adianta só trabalhar só exercício. O ideal é você mesclar. O pessoal no inglês chama isso de hands-on. Hands-off. Hands-on e hands-off. Nos estudos você pode encontrar como isso. O que seria hands-on? Hands-on são todos os trabalhos passivos. Então, tudo que inclui liberação miofascial, mobilização articular, manipulação, está dentro do contexto hands-on. E hands-off seria as partes mais ativas de movimentos, cinesioterapia, educação do paciente, está incluído nesse contexto. Qual é o ideal? O ideal seria você mesclar as duas coisas, ter um equilíbrio, como a gente falou em outro momento, certo? Então tem aqui, ó, publicações. Não vou ficar falando mais, até porque a gente já vocês precisam ir. Outro trabalho falando sobre treinamento de força, ou exercícios explosivos, de potência, para atletas femininas de voleibol, tá? Então estão aqui dados desse trabalho também, ó. O que eles fizeram de exercício, ó? Olha o treinamento de exercícios. Salto bilateral, ó, bilateral jump, salto unilateral, trabalhos com medicine ball, ó. E aí você está vendo o protocolo. Quanto tempo as sessões, ó, quais sessões, o peso da medicine ball,
quantas repetições. Isso é interessante a gente estudar, pessoal, e ver. Poxa, o cara lá, sei lá, esse trabalho aqui, por exemplo, ó, de Portugal. Então, lá em Portugal, como é que eles estão fazendo os trabalhos de força, de pliometria, de propriocepção? Ah, lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, e comparar com os trabalhos do Brasil, seria uma boa você começar a ver assim, certo? Tudo bem? Aqui foi só um pouquinho dos trabalhos aí, essa parte final. Já que a gente ainda tem um tempinho ainda antes, né, de chegar às 10h50, que geralmente é o horário que a galera vai para outra aula, perguntas, pessoal, sobre vôlei. Mais alguma coisa aí? Ou deu para dar uma ideia geral do voleibol? É claro, as demandas vão variar de acordo com cada equipe que você está inserida, certo? Então, se eu estou inserido num contexto que tenha mais lesões de membro inferior, você vai ter que focar mais em lesões de membro inferior. Eu estou inserido num contexto que eu tenho mais lesões de membro superior, eu vou ter que me adequar àquela realidade. Então, assim, tudo aí é questão de adequar-se à realidade, certo? Perguntas, pessoal. Por favor, alguém tem alguma coisa? Dúvida? Eu repito alguma coisa se não ficou claro. Manda aí para nós. Como é que estão vocês aí? Aí, Bom dia, qual é a ideia? professor. Oi, Rogério. Eu sou do vôlei, que não era tempo corrido como é hoje, né? A pontuação ia Sim, e voltava. é muito acirrado, né, hoje em dia. São anos 90, né? Por assim Sim, dizer. sim. Jogava, fui praticante de voleibol, handebol, basquete, futebol, que botasse a gente Certo, estava jogando. Aí, certo. um comparativo daquela época para hoje, a quantidade de lesão era superior e muito à de hoje em dia, né? Com todos os tratamentos Sim. que tem hoje em dia, a quantidade de lesão é bem reduzida comparada com aquela época, porque o desgaste era muito maior, né, em campo. É porque assim, a fisioterapia e a medicina em geral, a ciência, né, evoluiu muito, né? Se a gente parar para analisar, hoje em dia se testa muito mais as coisas. Hoje em dia você tem profissionais mais capacitados, pessoas que buscam entender assim, porque assim, o que é que acontecia muito nessas épocas, Rogério, que você levantou aí? Muitas vezes por N fatores. Fator recurso financeiro, o clube amador não tem condição de ter um fisioterapeuta, mas se é um clube profissional que tem condição, o fisioterapeuta que está inserido naquele contexto tem que ser o profissional de pensar assim, peraí, temporada passada teve X lesões. Na cabeça do fisioterapeuta tem que entrar uma interrogação. Por que teve esse tanto de lesões aí? E como que a gente pode ver, independente de ser reabilitação, prevenção, um meio de melhorar isso? Porque não dá para continuar ou não dá para piorar. Então, se começou, Rogério, a querer buscar mais, a querer pesquisar, a entender as doenças, o que acontece, qual é o curso natural da doença, onde que a fisioterapia pode intervir da melhor forma, quais os melhores procedimentos para intervir, e aí houve uma evolução nisso, que também se deve muito à capacidade dos profissionais e todo o contexto também, o atleta também abraçar a ideia, porque não adianta nada o fisioterapeuta vir com excelentes ideias, mas se na prática o atleta não cumprir. Porque quando a gente fala um exemplo da prevenção, o atleta tem que cumprir a cartilha direitinho. E a gente da saúde, né, nós da fisioterapia, tem que deixar bem claro para o atleta dizer assim, ó, se você não cumpre isso aqui e se você machuca, não bota a culpa na gente se machucou, porque você não cumpriu o que a gente pediu. Fica para entender? Isso tem que estar muito claro na cabeça do teu cliente, do teu atleta. Ele saber que ele tem a responsabilidade também. Então, essa questão de educação do paciente, não é que é mal educado, é educação do atleta, é mostrar para ele a importância dele, mostrar para ele a importância de ele participar do processo. Tudo isso no contexto tem que existir, pessoal. Vocês não podem fazer atendimento dos atletas de vocês futuramente e não trocar informação com ele, não conversar, não explicar para ele as coisas, para ele entender de que as lesões vão acontecer, de que tem lesões mais graves e menos graves, tem lesões que são mais agudas e mais crônicas, e diante disso você tem possibilidade de tratamento, mostrar para ele as possibilidades de tratamento, até para ele saber o que é bom, o que não é, respeitar aquilo que a gente falou também, os gostos ou crenças dele, e tentar equilibrar ao máximo essas variáveis. Não é fácil, é uma luta diária. Mas se você se embasa cientificamente, por isso que eu quis trazer a ideia dos artigos ali, para fazer vocês, quem tiver interesse,
começar a ler um pouco mais. Se você se embasa e começa a pesquisar os profissionais de referência naquela área, pô, o que é que essas pessoas fazem? Por que esse fulano é referência? Será que daqui a um tempo eu posso ser essa referência? Claro que pode, só depende de você. E do tanto que você se dedica para aquilo. As coisas só vêm para a gente se a gente rala e se dedica. Aí o resultado começa a vir. Porque a gente tem que abdicar de algumas coisas para ter resultado. Tem que começar a ler mais, tem que começar a praticar mais. Claro, a pandemia parou muita coisa aí, né, e atrapalhou. Mas assim que você puder voltar a fazer, ou se tiver a oportunidade, pega os atletas amadores do seu bairro, sei lá, pega e começa a fazer trabalho em cima desse grupo. Você vai ver a evolução, com certeza absoluta. E eu não tenho dúvida disso. Como foi falado aí pelo próprio amigo, né, Rogério? Certo, pessoal? Valeu, professor. Mais alguém aí? Perguntas, dúvida? Não se sinta envergonhado de perguntar alguma coisa que, por mais besta que possa ser, mas pode ter a dúvida de alguém e aí você fica calado, não tira a dúvida e podia aproveitar mais. Então, é isso, pessoal. O que eu vejo, né, de crescente na fisioterapia do esporte é deixar o tratamento menos passivo possível e mais ativo. Isso é uma dica de ouro para vocês. Então, deixar o tratamento não só maca, equilibra. Então, tem a parte, claro, o cara chegou com dor, está restrito, eu vou precisar fazer terapia manual ou algum procedimento? Faço. Então, mobilização, manipulação, as liberações, excelente. Agora, lembrando que depois disso, a gente precisa fazer, como se diz, a gente precisa fazer com que ele treine o gesto motor de novo, faça os exercícios, que isso é o que vai deixar ele bem. Por enquanto, não tem nada falando, Graziela, pergunta Graziela sobre prova, né? Essas perguntas iam chegar, né? Por enquanto, não tem nenhuma informação para a gente de prova presencial. Eu acredito que ainda não. Provavelmente seja online mesmo, até então. A não ser que chegue uma nova informação para a gente aí, mas no momento atual ainda não. Certo? A Ruben está perguntando se tem algum zap. Alguém pode, não sei se consegue jogar o link do WhatsApp da turma de vocês para o colega entrar aí ou colocar ele. Certo? Aí, hoje agora, o que é que eu vou fazer já, né? Eu vou colocar lá na parte, já explicando, né, quem já está no finalzinho. Vou colocar lá na parte de tarefas, justamente para em outras aulas a gente discutir mais sobre isso. Um pequeno exercíciozinho, vai ser um caso clínico que eu vou colocar lá. E eu gostaria de ver, né, que vocês respondessem, claro, vai estar dentro de uma pontuação extra isso, né, a participação de vocês. Vou mandar, já eu coloco na tarefa lá e jogo no grupo do WhatsApp. Um caso clínico, e gostaria que vocês vão ver lá o caso clínico, perguntando sobre avaliação, sobre tratamento, que vocês descrevessem aí com o que você já sabe até então, não só dessa disciplina, mas de tudo que você aprendeu, sobre avaliação, sobre tratamento. Já vou estar mandando essa atividade para vocês. E em próximas aulas a gente está, juntamente com o conteúdo que eu trago para vocês aí, incluindo esse debate sobre intervenções, sobre qual o melhor procedimento para tal esporte ou tal esporte, certo? A gente possa estar conversando. O colega colocou o contato dele, se alguém puder adicionar ele no grupo lá. Colocou o chat aqui para amigo, é só você clicar nesse link que já direciona você para o grupo lá do WhatsApp. Certo? Ok, pessoal? Mais alguma coisa sobre a aula, pergunta, dúvida sobre vôlei? Lembra que cada posicionamento do time vão ter demandas diferentes. O líbero vai ter uma demanda diferente do levantador, diferente do atacante. E aí, quando a gente fala de atacante, se você pensar na rede, você tem o levantador fica no centro geralmente, e nas duas pontas você tem os atacantes. Aí na ponta direita, geralmente é chamado de oposto à posição. Na ponta esquerda é chamado de ponteiro. Ponta ou ponteiro, que é o que ataca na esquerda. E o que ataca na direita é chamado de oposto. Suelen colocou aqui patrocinar. Ainda não tenho esse cacifo para patrocinar ninguém, não. Não rola ainda, não. Mas invista nisso. O problema é que vôlei aqui
para você despontar, você tem que ir para outros estados. Ficar só em Pernambuco não vai render muito. Você teria que jogar vôlei em alto nível na região sul-sudeste, aí sim você tem chance. Porque aqui ainda tem escolinhas de vôlei. Geralmente a gente vê o Esporte Clube do Recife que mais se movimenta para essa questão de equipes de vôlei. O Náutico às vezes tem coisa, o Santa Cruz, mas para disputar campeonatos grandes, tem um pessoal da RD Esportes, que é a equipe que era Uninassal e agora voltou para o esporte. Vou botar o nome da empresa aqui. RD Esportes, que é do Roberto Dornelas. Roberto Dornelas, ele é um treinador de basquete, que já foi do basquete 2013 do Esporte campeão brasileiro, aí depois se tornou Uninassal, depois voltou a ser esporte de novo. Aí eles têm um centro de treinamento, acho que ainda está lá, ali no Colégio Salesiano. E lá eles também desenvolvem um trabalho legal com voleibol de base. Voleibol, né? Que é o professor Ricardo. Ricardo é o treinador do vôlei RD Esportes. Vocês podem pesquisar também. Que aí disputa. A equipe pernambucana de vôlei já foi campeã brasileira e tal, né? A seleção pernambucana de voleibol é boa. Agora, geralmente, é bom quando o menino, né? O grupo escolar ou universitário desponta para ir para outro estado, para jogar em São Paulo, Minas Gerais, essas regiões. Certo? Aí falta ainda uma equipe profissional de qualidade forte aqui no estado. Já há uns tempos atrás o Sport ainda tinha. O Sport já chegou a disputar a Superliga principal com o feminino, Superliga B com o masculino. Estava entre os times bons da região a nível nacional. Só que por questões políticas, por mil coisas, deixou de investir mais no vôlei como antes e trazer atletas de ponta para cá. Mas vez ou outra eles tentam. Recentemente, tempo atrás, semestre passado, assim, ano passado, estava tendo o time de feminino de voleibol do esporte, estava tendo disputa. O treinador Adalberto, né, era o treinador do esporte, e tinha fisioterapeuta aqui, né, na região da gente, atendendo, mas o time do esporte não teve muito sucesso, não chegou a avançar muito no campeonato, e aí veio a pandemia também, que eu nem sei se o campeonato continuou, se acabou, mas estava tendo um time feminino. É o que mais perto de esporte de alto nível estava tendo aqui na região da gente. Mas infelizmente falta mais investimento. Aí precisa de investimento das empresas, investimento de grandes empresários para começar a voltar de novo o vôlei a ser o que era antes. O vôlei antes, aqui na nossa região, era um negócio bem importante. Aí nessa equipe RD Esportes, e o esporte está investindo muito hoje em dia. No futebol sempre investiu, né? No basquete. O basquete feminino é algo, a gente vai falar em outras aulas de basquete, que sempre está em alta. O time do basquete feminino do esporte sempre está entre os 4 primeiros do Brasil. Já foi campeão, né? 2013 eu participei do ano que foi campeão, invicto. O primeiro ano desse projeto. Mas todos os outros anos, o time do basquete sempre chega entre terceiro, quarto, segundo, vice-campeão, está sempre lá em cima, com os melhores. Mas ainda é carente de investimento também, infelizmente. Então é uma área muito legal do ponto de vista de trabalho. Eu vou ser suspeito para falar disso, né? Não só por ser professor, mas porque fui atleta e gosto dessa área. Mas também é uma área que, quando você consegue se inserir bem no mercado, demanda vai ter de atleta. Atleta tem para tratar. É só você pesquisar aí os centros. E depende do esporte. Vôlei hoje em dia não está tão forte aqui, mas no Sul, vai que você hoje, daqui a um tempo, se forma e é transferido para São Paulo, para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, sei lá, para outro estado, e se inclui no voleibol lá. Quem sabe? Ninguém sabe o seu futuro, né, de amanhã. Ou procurar na sua região a demanda de esportes que mais tem. Hoje em dia, aqui na nossa região é muito corrida de rua e crossfit, esportes amadores. Certo? Alguém comentou alguma coisa aqui. A Janaína botou vôlei de praia. O problema do vôlei de praia, no meu ver, é só um, Jana. Tem muito vôlei. Tem um pessoal que tem um centro de treinamento de vôlei, que é o treinador Caio, que já foi do esporte, na época que eu era do esporte, que tem uma equipe de vôlei que disputa campeonatos, Brasil e tal, atletas sub-18, sub-20, 23, se eu não me engano. Só que, por exemplo, existe acompanhamento da fisioterapia, mas não é muito bem remunerado financeiramente. Vou fazer o gesto aqui do Nini. Eu já cheguei a conversar com a galera de vôlei para tentar atender vôlei de praia e tal, mas o problema é assim, tem muita demanda,
mas você acaba trabalhando muito e financeiramente não tem um retorno muito bom. A não ser que os atletas tenham condição financeira de pagar vocês no tratamento. Entende? Aí tem um grupo de um consultório, que é um cara, é Felipe, é um carequinha, como é o nome do consultório? Ele era o físio do futebol americano do Pirates. Não sei agora a sigla do consultório dele, é Felipe alguma coisa. Ele é o cara que está nesse grupo que atende esses atletas de vôlei de praia. Mas, assim, é esporte amador e não é a melhor remuneração possível. Então, assim, quando a gente fala de esportes amadores, o que seria bom para vocês é você pegar atletas, mesmo que ele não tenha uma equipe, mas que ele possa lhe buscar no consultório, pagar o seu atendimento, ter condições disso, para você financeiramente valer a pena. Porque, assim, muitas vezes na física esportiva você vai atender pelo amor à camisa, mas pelo amor à camisa só, por si só, não paga as suas contas, né? Então você tem que se inserir. Porque, assim, quando é clube, o clube paga um salário fixo a você e paga um salário à equipe, mas você pode também fazer atendimentos. E aí, por exemplo, por que eu falo que CrossFit Corrida é um meio que geralmente é bom? Porque esses grupos de corrida, o pessoal investe muito financeiramente, então paga a consulta. Esses boxes de CrossFit, o pagamento de uma mensalidade de um box por si só, a depender da região, já não é tão barato, já é seus 200, 300 reais. Então, são pessoas que têm um poder aquisitivo, que podem investir em saúde, e são pessoas que vão investir no tratamento. Então, a depender do esporte, se você souber trabalhar bem, e se você for tecnicamente e for um físio muito bom naquela área, não vai faltar gente para você. Isso eu tenho certeza. Mas para isso a gente tem que construir o conhecimento de base, agora, nesse período que vocês estão. Aqui eu vou ser só o cara que vai só jogar para vocês assim, ó, o caminho pode ser por aqui, mas aí cada um vai ter que buscar o seu caminho. Se quiser, né? Porque vai ter também um percentual da turma que paga a disciplina porque precisa pagar a disciplina, né? Ele tem que passar e não necessariamente gosta de esportes. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta, dúvida, questionamento? Isso, Rubens. Ruben, né? Isso. É Shape Arts. Isso, exatamente. Esse nome que o amigo botou aí. Exatamente, Ruben. Esse cara é o que está trabalhando diretamente com a galera do vôlei de praia, Felipe. Mas ele atende também corredor de rua, atende outros profissionais aí. Certo? Então, assim, gente inserida no contexto esportivo, vai ter vários aí, colegas, vocês vão ver. Recentemente, agora a gente está retornando com as lives lá da Liga Desportiva, mas o semestre passado a gente trouxe bastante gente de nome aqui da região para conversar sobre fisioterapia esportiva nas lives. Então, assim, outra oportunidade que vocês têm procura a Sonaf, o Instagram Sonaf, sempre tem lives interessantes. Procura os grandes profissionais daqui da região e de fora da região e começa a buscar mais, pessoal. A busca tem que ser constante e incessante, se você gosta da área, claro. Eu sempre, no tempo livre que eu tô, quando não tô ou com família ou alguma coisa do tipo, eu tô pesquisando alguma coisa ou buscando sobre fisioterapia esportiva, porque para mim é bom, não só para as aulas, mas para minha prática, me ajuda muito. E aí, se vocês quiserem abraçar essa área, da mesma forma, começa a se aprofundar mais. Então, por que o Thiago Fukuda, sei lá, da vida, que vocês talvez conheçam esse cara, né, o nome, o Thiago Fukuda faz um trabalho, será que ele faz um trabalho imensamente diferente do que vocês vão fazer daqui a pouco? Não necessariamente, mas é um cara que estuda muito a base, um cara que conhece muito de biomecânica, conhece muito de anatomia, de movimento, de fisiologia e sabe integrar isso nos recursos de intervenção. Essa é basicamente a diferença. Então, uma dica que eu posso deixar para fechar aqui, porque a galera já vai para aula, né? Já está muita gente saindo já. Pessoal, se preocupa muito mais com os estudos básicos, entender de movimento, entender de epidemiologia, entender de prevenção, reabilitação, do que só se preocupar com técnica. Isso é uma dica, se for trazer assim, a mais preciosa do semestre inteiro de esportiva seria essa. É importante saber das técnicas, é importante conhecer, sem dúvida, mas não é só isso. Eu sou um profissional que me preocupo muito com isso, em relação, não sei se transpassa isso para vocês, mas do aluno sair de uma graduação não só pensando em técnica, mas pensando no raciocínio clínico geral do negócio. Tipo assim, meu cliente atleta chegou hoje aqui, tá, o que eu vou avaliar nele, quais são os critérios avaliativos que eu vou eleger, e diante disso, quais são as melhores intervenções que eu vou eleger. É trabalhoso, mas tem que ser feito assim, porque senão fisioterapia vai virar qualquer coisa, e não é isso que a gente quer. Concorda?
Ok, pessoal? Então, já que não tem mais questionamentos, eu vou fechar aqui a gravação. E por hoje era isso que a gente ia conversar.